Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 1. Verso 21. Glória a Deus. Diz assim: e é Deus quem nos capacita, e a vocês, vou ler de novo. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de que tudo que Ele nos prometeu. Agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-lo que ainda não voltei a Corinto. Isso não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer a sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Amém, gente? Nessa noite eu queria compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. E com isso eu queria ler alguns textos. Esse é um dos textos, mas eu queria ler Isaías também. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 10. Verso 27. Isaías 10, verso 27. Quem achou, diga amém. E diz assim: naquele dia, o Senhor acabará com a servidão de seu povo e quebrará o jugo de escravidão e o levantará de seus ombros. Amém? Gente, tem alguma versão que está diferente aí? Tem? Tem alguma que fala da unção aí ou não? A unção que quebra o jugo? Lê para nós aí, Labracaia. Amém, glória a Deus. Amém, gente? Pastor, o senhor está com uma Bíblia, é que a minha versão, como eu disse para vocês, está um pouco diferente. Pastor, que versão é essa? Eu estou usando a versão transformadora, amém, gente? A gente está em tempo de ser transformado, amém? É brincadeira, gente. Eu sempre, por um período eu usei a NVI, alguns anos eu li a NVI, depois eu comecei a ler a RA, e agora nesse ano eu estou lendo a versão transformadora, amém, gente? Mas é a Bíblia também, porém, algumas palavras às vezes mudam aí.
Só que o texto de Isaías 10, 27 diz acerca de algo que iria acontecer. Existe uma profecia que estava sendo liberada sobre algo que iria acontecer. Isaías era um profeta que ele anunciava, ele dizia o que iria acontecer acerca de Jesus. Lógico que existiam outras profecias, mas quando nós lemos o texto que diz, ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, aonde que está, gente? Está na onde? Isaías o quê? E o outro texto que diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, aonde que está? Isaías 61. Então ele está dizendo acerca de palavras. Pastor, por que você não vai ler? Porque você é crente também, você lê a Bíblia em casa, amém? Pastor, eu não sei, você vai ficar curioso, anota aí e lê em casa. Esses dois textos, Isaías dizia a respeito de algo que iria acontecer quando Jesus literalmente viesse, vivesse, morresse e ressuscitasse. Amém? O Espírito de Deus foi dado a mim e a você. Quando Jesus voltou ao céu, a Bíblia diz que Ele nos deixaria o Consolador, e esse é o Espírito Santo, amém? O Paracleto, nosso amigo, nosso ajudador, o nosso Consolador. Só que Isaías anunciava isso há anos, há milhões de anos atrás. Pastor, como assim? A profecia se manifestou através de Jesus. A verdade se cumpriu. E o texto que nós estamos lendo também diz acerca de uma unção que seria liberada, que quebraria todo jugo. Eu queria que você entendesse que por mais que a Bíblia, ela diz a respeito de Cristo, de Gênesis e Apocalipse, nós precisamos entender o tempo que se enquadra algumas coisas. Por exemplo, o Espírito do Senhor Deus, Ele não virá sobre ti, Ele está sobre ti. É por isso que nós não gostamos de cantar algumas canções tipo, vem Espírito. Não. Sabe por quê? Olha para a pessoa do seu lado, diga para ele assim, você trouxe ele hoje para cá. Como que eu vou convidar alguém que já está no lugar? Não faz sentido. Ah não, eu vou ficar cantando para vir que ele vem. Não. Se você quiser cantar alguma coisa, diga, manifesta-se hoje aqui, eu quero te ver. Vamos, derruba o seu perfume, que eu quero sentir o cheirinho dele hoje. Mas não é para que ele venha. A palavra se cumpriu. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti, e Ele te ungiu para anunciar o Evangelho da paz, para libertar os cativos. Ei, o que você precisava já está dentro de você. Pastor, sobre o que nós vamos falar nessa noite? Nós vamos falar de uma trajetória, de um caminho que Deus fez na vida de alguns homens antes, ou melhor, nós vamos falar da trajetória de alguns homens antes que eles fossem levantados. Deixa eu te falar uma coisa, existem coisas que Deus não vai fazer para mim e para você, porque nós somos mais bonitinhos, por mais que eu sei que eu sou mais bonitinho. Caio, ninguém pediu sua opinião. Não é porque eu sou mais bonitinho, não é porque você é mais bonitinho. Minha filha acha bonito, né? Não sei como. Escute, não se trata de algo peculiar, algo pessoal que Deus vai... Escute, o que eu quero que fique claro para você é que existem coisas que a palavra disse que ia ser, que vai continuar sendo. Ela não vai mudar. Por isso, gente, eu tenho dificuldade com algumas coisas e eu vou talvez abrir o meu coração aqui.
Ah não, pastor, eu recebi uma revelação. Se a revelação não tiver fundamento na palavra, eu ignoro. Porque Deus não mente por si só. Agora, se o que você me disser tiver fundamento na palavra, aí a história mudou. Existem coisas que Deus faz, e quando nós olhamos para a trajetória, o caminho que Deus usou para fazer algumas coisas, nós vemos Deus se não posso dizer que Deus está se autoafirmando, mas a verdade dele se revelando. Por exemplo, o nosso Deus é um Deus de aliança, amém? Ele não quebra aliança. O nosso Deus não quebra aliança. Aquilo que Ele prometeu para você vai se cumprir. Você crê nisso? Levanta a sua mão então. O que Ele prometeu para você vai se cumprir. Tudo que Deus liberou sobre a sua vida há de se cumprir. E o que eu quero falar um pouquinho nessa noite é exatamente sobre isso. Como às vezes nós não conseguimos entender, ficamos perdidos, rodando feito enceradeira. Ainda existe, gente, enceradeira? Existe. Eu lembro que minha mãe tinha um cômodo onde a gente morava, era aquele vermelhão, lembra? Alguém já morou em casa assim, gente? Passava um negócio lá, você ia espirrando para tudo quanto é lado. Isso que é vida, hein, gente? Enfim, as crianças iam brincar, ficava vermelha também. Isso que é vida. Mas às vezes nós ficamos rodando feito enceradeira, porque nós queremos encontrar um caminho para aquilo que Deus prometeu, ou para aquilo que Deus ia fazer. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito disso, porque a igreja, de uma forma geral, ela se perdeu acerca de algumas coisas. Por exemplo, existem termos que são usados, que eles são equivocados. Vamos lá participar da elevação de pastores. Ele vai ser elevado a pastor. Ele vai ser elevado a bispo. Ele vai ser elevado a apóstolo. Pastor, de onde saiu isso? Do boteco da teologia barata. Como assim? A Bíblia nunca vai ser usada para levar ninguém, para elevar ninguém, porque o nome que tem que ser elevado é o nome de Cristo. Mas a igreja foi tomando um caminho equivocado acerca de algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um chamado pastoral, a Bíblia diz que excelente coisa você almeja, amém? E desse lugar vão sair pastores, vão sair profetas, vão sair apóstolos, vão sair evangelistas. Mas a primeira coisa que vai ser dada para você é um balde e uma toalha. Pastor, por quê? Se aquilo que Deus te chamou para fazer não for para servir o corpo, não tem nada a ver com o corpo. E o que não está no corpo está morto. Se o que Deus te chamou para você, ou você diz que Deus te chamou para fazer, não está ligado a servir pessoas, você está equivocado. Nós estamos equivocados. Porque tudo aquilo que Deus depositou em você, nunca pode morrer em você. Todo lugar que não deságua em outro, nós temos exemplo disso, que é o Mar Morto. Alguém conhece, gente? Conhece? Ele não deságua em lugar nenhum. E por isso lá o que impera é a morte. Escute, tudo aquilo que você recebe e distribui, a vida traz multiplicação, a vida traz prosperidade. É por isso que Deus começa a fazer algo novo quando você começa a ensinar a cuidar de alguém, porque você derrama o que tem, aí existe necessidade de ser derramado algo novo. Só se pode derramar vinho novo em odres novos. Pastor, como assim? Não é simplesmente o recipiente
Mas é um entendimento, é um coração aberto para receber algo novo. E você só está pronto para receber algo novo se você abrir mão do que é velho. Existem coisas que nós nos apegamos, que está ligado ao nosso passado, ao que nós ouvimos. E nós nos apegamos a isso e não nos abrimos para aquilo que é novo. Escute, Deus jamais te levaria para um lugar novo se Ele não quisesse fazer algo novo. Mas você precisa entender que para viver algo novo, você precisa abrir mão do que é velho. Por quê? Porque em nós já foi gerado um sistema. Você quer ver? O que é ser alguém levantado por Deus hoje? Esquece a questão que eu falei de ser elevado, tá? Na linguagem do gospel, do crentez, o que é ser elevado, levantado hoje? O que você considera por alguém levantado? Alguém que tem muita visualização na internet, alguém que viaja às nações, alguém que vai ministrar em igrejas grandes. Ei, isso aí não tem nada a ver com ser levantado por Deus. E isso aí foi o sistema que disse que você precisava disso. Sabe por quê? Existem coisas que Deus quer fazer que não tem nada a ver com lugar público. Deus quer te levantar primeiro no seu quarto. Não, pastor, Deus falou que ia fazer. Gente, eu já falei isso algumas vezes. Eu não estou preocupado. Quem fala se responsabiliza. Quem diz a respeito de algo e promete algo, é Ele que tem que fazer. Só que o sistema que nós vivemos diz que alguém que tem que ser levantado, ou melhor, alguém que foi levantado por Deus hoje, tem que ter mais de 1 milhão de seguidores. Ei, para de ser enganado pelo sistema, porque o primeiro lugar que Deus quer te levantar é no seu quarto. Como assim? Se você não tiver de pé lá, quando você for colocado em um lugar de evidência, você não vai ter o que compartilhar, porque você compartilha em público aquilo que você gerou no secreto. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando que existem coisas assim que Deus nos prometeu. Só que como todo contrato existe as linhas pequenas, né? Tem um nome, Marcelo, para aquilo lá, para as linhas pequenas? Não tem, né? É linha pequena e acabou, já é para não ficar visto mesmo. Aí você assina o contrato, e no contrato está dizendo assim: você vai viver o sobrenatural, eu vou te levar às nações, glória a Deus. Mas nas linhas pequenas está dizendo: antes de ir para lugares conhecidos, eu vou te levar para lugar que ninguém te conhece. Ei, Deus não pula etapas, Deus não quebra processos, Ele não ignora alianças. Como assim? O que Deus prometeu, Ele vai fazer, não tenha dúvida. Mas primeiro Ele vai te amassar. Ele vai te amassar. E quando o seu orgulho não desejar mais aquilo, vai ser a hora que Ele vai dizer: sorria, porque agora eu quero que você vá. Só que o sistema diz que a gente precisa procurar algumas coisas. Vamos ler Samuel capítulo 16. Primeira Samuel 16.
Vamos lá. Diz assim o verso 1. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo. Tremendo de medo: o Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Ponto. Nós vamos continuar aí, deixa aberto. Nós vamos falar um pouco a respeito da unção que Davi recebeu e como ele se tornou rei. Amém, gente? Nós vamos falar um pouco a respeito da trajetória dele. Qual é a primeira coisa que Jessé faz com Samuel? O que, gente? Diga comigo: adoram a Deus. Não é isso aqui? Eles não foram sacrificar? O sacrifício representava a adoração. E isso respalda o que eu estava dizendo, que existem coisas que Deus quer fazer, e a primeira coisa que Deus quer fazer é te levantar num lugar secreto, num lugar de adoração. É lá que Ele vai trazer convicção de algumas coisas dentro de você. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito de Deus testifica com o espírito do homem que este é filho de Deus. Primeira coisa que você precisa entender para viver tudo aquilo que Deus tem para você, você precisa reconhecer que existe uma unção sobre a sua vida, algo foi liberado sobre a sua vida, amém? Amém? Para quê? Para servir a sua geração. Deus não te dá nada para te fazer melhor que ninguém. Escute, o que você carrega não te faz maior do que quem está do seu lado, porque na verdade o que você carrega é diferente do que o que a pessoa está do seu lado carrega. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você ache que algumas pessoas subam aqui e falam de uma forma eloquente e digam: nossa, que palavra poderosa. Essa palavra talvez não vai alcançar alguns lugares que você vai alcançar. A linguagem eloquente ou a repetição de versículos talvez não vai alcançar lugares que você vai alcançar, porque existem coisas que precisam, existem pessoas que precisam do que você carrega, não do que eu carrego. Quem diz que você precisa de um púlpito? Quem diz? Mas o sistema diz que esse lugar aqui é melhor que aí. Ei, o melhor lugar que você está é nas regiões celestiais, junto com Cristo. Só que quem não sabe quem é, precisa de um lugar para ser reconhecido. Escute, existe um lugar que eu e você precisamos ser reconhecidos, e este lugar chama-se lugar secreto, lugar de adoração. Aí lá algumas convicções vão sendo geradas dentro de você. Existem coisas que eu colocando a mão sobre você não serão liberadas, porque existem coisas que o próprio Deus vai colocar dentro de você. Uma semente vai ser colocada dentro de você. É por isso que às vezes você olha para algumas coisas e aquilo te incomoda.
Porque está ligado àquilo que Deus te chamou para fazer. Quantos aqui passam pela rua e até chora quando vê um mendigo, uma pessoa em situação de rua? Alguém aqui? De verdade, levanta a mão. Pastor, credo, não é todo mundo. Gente, não critique isso. Se o seu coração queima por isso, é porque Deus espera isso de você. Agora, você quer ver? Quantos aqui ficam chateados quando passam pela rua e vê uma mulher se prostituindo, um homem se prostituindo? Chora por isso. Já são outras pessoas. Quantos se comovem com uma criança, às vezes? Enfim, seja qual for a situação, deixa eu te falar uma coisa. O que mexe com você, talvez não é o que mexe com a pessoa que está do seu lado. Mas se mexe com você, é porque Deus espera uma resposta sua. Para de transferir para a igreja aquilo que Deus chamou você para fazer. Pastor, como eu vou entender isso? Vá para o lugar secreto. Pastor, como assim transferir para a igreja? Nem todo mundo aqui talvez vai queimar pela mesma coisa. Só que cada um queima por alguma coisa. Eu queimo por isso, pastor, eu quero ser uma resposta para isso. Outro, uma resposta para aquilo. E no fim, sabe como que nós chamamos isso? Igreja. Igreja. Ser uma resposta para a nossa geração. Ser uma resposta para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Sabe o que eu creio? Que nós como igreja ainda estamos limitados, mas nós vamos chegar em dias que nós vamos ter escolas que estão fundamentadas no reino de Deus. As crianças vão entrar lá na creche e vão sair de lá para faculdades. Na verdade só vão mudar de prédio, porque nós teremos faculdades também. Pastor, por quê? Porque isso me incomoda. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a próxima geração, essa geração que está nascendo agora, eles terão dificuldades com algumas coisas que talvez você não tinha. Eles vão ter que lidar com algumas coisas que talvez você não precisa lidar. Esses dias eu conversava com uma professora e ela me mostrou o conteúdo que ela tinha que ensinar. E o conteúdo dizia assim: por que o nome de tal animal é esse? Vamos pôr aqui a zebra. Não vou nem falar o nome do animal, porque talvez podem ligar os fatos, né? Por que a zebra se chama zebra? Aí resumindo, depois a outra parte do conteúdo: por que vão me chamar assim? Eu não aceito o nome que me colocaram. Eu quero crescer e colocar o nome que eu quiser colocar. É mais ou menos assim o conteúdo. Pastor, para a escola dos seus filhos. Imagine. Pastor, o que o senhor quer dizer? Nós vamos ter uma igreja que banheiro de menino é banheiro de menino, banheiro de menina vai ser banheiro de menina, e a palavra vai ser ministrada e acabou. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou falando que se a igreja não se levantar como uma resposta para algumas coisas, o sistema, o mundo vai dar a resposta que eles têm. Eu estou falando de algo que me incomoda. Pastor, mas o senhor não tem mais filhas novas? Não tenho, mas eu me preocupo com essa geração. Ei, eu estou pouco me lixando se eu vou ir para fora do país. O que eu me preocupo é se eu estou tocando as pessoas que estão do meu lado. Se no ambiente que eu chego, Cristo é gerado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que você tem como convicção do secreto, você não precisa aprovação daquilo que é no exterior. Aquilo que é público não tem poder de aprovar aquilo que no secreto é aprovado. Mas a igreja diz que alguém que é levantado é uma pessoa que não tinha nenhum seguidor e de um dia para a noite tem 2 milhões de seguidores e foi ministrar na igreja tal. Ai, que meleca. O primeiro lugar que Deus quer levantar é um altar de adoração dentro de você. E foi isso
que Samuel fez. Vamos adorar primeiro. Pastor, não era uma desculpa para não ser morto, não. Isso aqui é que nem festa de crente. Como assim? Reunião de crente, melhor dizendo. Toda reunião tem comida, não tem, gente? Mas a comida é só uma desculpa. A verdade é o que a gente quer estar junto. Se tiver ovo, a gente come pão com ovo. Come ou não come, gente? Tem uns que não, né? Mas tudo bem, a gente frita o nuggets para você. Não vou falar salsicha, porque salsicha já foi reprovado. Já. Ei, a primeira coisa que Deus quer levantar, antes de que algumas coisas se cumpram, é um altar de adoração dentro de você. Um lugar onde a vida possa fluir, onde você possa receber a revelação dos céus. Aonde fazer não seja maior do que ser. Escute, tudo que Deus quer é se revelar para você num lugar de adoração. Vamos continuar lendo o texto. 1 Samuel 16. Vamos ler de novo 6. Quando chegaram Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julguem pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. Olha só, as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o... Escute, isso aqui não cabe para você o dia que você falta no culto e você diz assim: eu estava com preguiça, mas Deus sabe do meu coração. Isso aí não, isso é preguiça. Não é dessa coisa, não é desse coração que Deus está vendo, não. Deus, eu faço o que é errado, mas Deus sabe que eu queria fazer o que é certo. Não, você faz o que é errado porque você decidiu fazer o que é errado. Quando você decidir fazer o que é certo, você faz o que é certo. Não é disso que Deus está falando. Ele está falando de um coração errado acerca daquilo que Deus fala. Escute, essas coisas a gente fala aqui, mas não era para falar mais aqui, gente. Porque não acontece isso aqui, amém, gente? Acontece lá para o lado de Pindamonhangaba, para aqueles lados lá, acontece. Eu sei que não tem ninguém assistindo a gente pela internet hoje porque estava com preguiça de vir, amém? Eita Deus. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Eu comecei a caminhar junto com o pastor Ricardo, já vai fazer 23 anos. E ele me ensinou muita coisa. Na época eu trabalhava fora, e uma coisa ele me ensinou que fez toda a diferença para mim até hoje. Ele disse, algumas vezes eu cheguei do trabalho em cima do horário, e às vezes não fui e tal. E aí eu falava: pastor, não deu para ir, porque eu estava trabalhando, e aí cheguei na correria, não deu tempo. Ele falou: e o que Deus tem a ver com isso? Eu falei: não, pastor, o senhor não entendeu, eu estava cansado. Ele: o que Deus tem a ver com isso? Eu falei: pastor, não é possível. Ele falou: você trabalhou para quem o dia todo? Para quem que a gente trabalha, gente, o dia todo? Para quem? Para você, pelo seu salário. Vem falar que você trabalha de graça, que é mentira. Gente, nem relógio está trabalhando de graça, ele precisa de pilha. Você trabalha o dia todo para você, e chega à noite tem coragem de dizer que está cansado de ir para o culto para buscar Deus, ou de orar, de ler a palavra. O que Deus tem a ver com isso? Eu falei: tá bom, pastor, o senhor está certo. E depois disso algumas coisas mudaram dentro de mim. Da onde que vem o radicalismo do Senhor acerca disso? Foi a respeito de algo que eu aprendi lá atrás e decidi ouvir e obedecer. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Existem coisas que Deus também vai te falar, e tudo que vai fazer a diferença na sua vida é o quanto você ouve e obedece aquilo que Ele disse para você. E o lugar secreto, esse lugar de adoração, ele desenvolve isso. Mas vamos continuar lendo o 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julguem pela aparência, nem pela altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. Verso 8. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé
chamou Simei. Mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Olha só, preste atenção nisso. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Verso 12, Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: este, levante-se e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. A primeira coisa, um lugar de adoração precisa ser estabelecido quando nós estamos a caminho daquilo que Deus nos prometeu, amém? Nós estamos a caminho daquilo que Deus nos prometeu, amém, gente? Amém? A primeira coisa que você precisa estabelecer é um lugar de adoração, assim como Samuel fez. Segundo, esteja num lugar onde a paternidade te protege. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Lá atrás, quando nós começamos a ler o texto, Deus falou para Samuel ir até onde? Até ungir Davi, foi isso? Foi isso? Vai até onde, gente? Vai até onde? A casa de Jessé. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer mesmo fazer aquilo que Deus te chamou? Você quer viver tudo aquilo que Ele te prometeu? Tenha pelo menos uma casa para você fazer parte. Eu estou vendo um povo bonitinho entrando na internet, achando que a internet é a casa. Escute, internet não é casa. A internet é lugar de entretenimento e de informação. Direção e repreensão você recebe em casa. Como assim? Pastor, eu quero viver aquilo que Deus prometeu para mim. Uau, glória a Deus. Deus vai fazer, mas estabeleça raízes num lugar. Tenha uma casa. Quando Deus foi enviar Samuel até um lugar, Ele lembrou da casa de Jessé. Depois ele cita o nome de Jessé, que era pai de Davi. Escute, quando você reconhece uma paternidade, você é protegido e vive debaixo de uma unção, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Quando Deus vai falar a respeito de alguns homens no Antigo Testamento, quando Deus vai falar da promessa, Ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe por quê? Ele não quebra alianças. O nosso Deus é um Deus de aliança. Por isso você precisa ter um lugar que você possa chamar de casa, e uma pessoa que você possa ouvir a voz dele como direção. Alguém que represente uma paternidade espiritual. Ah, pastor, eu não creio nisso não. Então você não crê no que a Bíblia diz acerca disso. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Quando você não crê a respeito disso, você não desfruta daquilo que Deus tem como bênção para liberar através daquilo. Pastor, qual é a parte da Bíblia que funciona na minha vida? A parte que você crê. Qual é a parte que funciona da Bíblia? A parte que você crê. Se você não crê nisso, fique tranquilo. Mas quando você começa a viver debaixo dessa verdade, algumas coisas começam a acontecer. Uma unção começa a ser liberada. Tem gente achando que vai para as nações, mas não tem nenhum pai, não tem nenhuma casa, não deve satisfação para ninguém. Às vezes está por aí passeando. Aquele que ele chama de pai ou de pastor, não sabe nem onde ele está. Que proteção é essa? Que engano é esse? Pastor, como assim? Deus falou com Samuel: vai ter a casa de Jessé. Foi Jessé que foi ungido? Foi Jessé que foi ungido? Mas a paternidade tem o poder de abrir portas para alguns lugares para você. Ei, não é network não, é herança.
patchwork. Ah, é, pastor? Não precisa. Existem coisas que a paternidade vai abrir porta para você. Eu vou te dar um exemplo, talvez até de certa forma, um sistema. Nós caminhamos com um pastor, como nós dissemos, já há 23 anos. Ele é o nosso pai na fé. Muito do que nós vivemos foi ele que nos ensinou. Existem lugares que hoje nós frequentamos que existem pessoas que anseiam. Todo mundo conhece o Mevan aqui, não conhece? Todo mês a gente participa de uma reunião do Mevan que existe no Alphaville. Agora nós estamos participando de uma reunião que é para alguns pastores também no Mevan Campinas. Sabe quantas vezes eu me ofereci para ir lá? Chuta, gente. Nenhuma. Sabe quem me chamou? Meu pai. Porque a paternidade gera herança, e a herança abre portas em lugares que a sua voluntariedade não abre. Ah, pastor, esse lugar é grande. Gente, de verdade, se eu não puder servir, eu nem lá quero estar. De verdade, às vezes. Mas eu quero te falar uma coisa. Houve dias que eu estava diante do meu pastor, nós estávamos em registro. Uma vez numa ligação ele falou: filho, eu acho que é hora de você voltar. Eu acho que eu tinha 2 anos em registro. Eu falei: pastor, a gente entende que Deus nos trouxe para cá. Ele falou: ah, filho, eu acho que é hora de você voltar. Eu falei: pastor, o que o senhor disse para mim, eu entendo como uma direção de Deus. Pastor, credo, gente, viva o que você quiser. Eu falei: se o senhor falar para mim voltar, semana que vem eu junto as malas e levo. Eu estou voltando. Ele disse: filho, é uma direção muito pesada para me te dar. Então eu vou dizer para você que eu gostaria que você voltasse. Eu falei: então vamos ficar assim, pastor. Se Deus falar com você, o senhor me fala. Se Ele falar comigo, eu falo contigo. Só que sobre a sua palavra eu me moveria hoje. Pastor, isso é um absurdo. É por achar um absurdo que você não desfruta de algumas coisas. Não, pastor, eu sei do que eu carrego. Grande coisa. Grande coisa. Se isso não te faz mais humilde, não te faz ouvir a voz de ninguém, até o que você ouve, que diz ser Deus, tem que ser colocado à prova. Pastor, eu estou falando de algo que a Bíblia está nos dizendo. Deus levou o profeta até a casa de Jessé. Ele era a paternidade daquele lugar. Ele representava os filhos. Sabe por quê? Deus não ignora uma paternidade. Deus não ignora uma aliança. Deus não ignora a trajetória. Aí chega lá, aparece um que é bonitão, alto. Deus fala: não é esse. Nada contra os bonitão e alto aí, tá, gente? Depois vem outro e Deus diz: não é esse. Deixa eu te falar uma coisa, que agora eu quero ratificar o que eu estou te dizendo. Você pode orar, pode gastar o que for de oração, Deus não vai entrar em contradição com a palavra. Nós acabamos de ler que o profeta disse assim: ainda tem alguém? Não é isso que nós lemos? Ele disse: nós não vamos para a mesa antes que ele chegue. Olha só. Sabe por quê? A segunda unção que Deus quer derramar sobre a sua vida, primeiro é a convicção dentro de você. Segundo, Ele quer te ungir diante daqueles que são a sua família, diante das suas mesas de relacionamento. Por quê? Ele falou: não vou ungir enquanto ele não chegar. A unção diante da mesa só começa quando ele chegar. A comunhão, o relacionamento, algumas coisas só vão ser geradas quando ele chegar. E aí Davi foi chamado lá, não foi? Tem um detalhe que a Bíblia diz ali, que a gente pensa que não faz a diferença. A Bíblia diz que ele era um homem loiro, de olhos verdes, de 1,90 de altura. É isso, gente? O que ele era? Ruivo. Você sabe o que isso representa? Por muito tempo foi entendido que um ruivo, ele fazia parte da linhagem de Adão.
Por quê? De onde tiraram isso, pastor? Porque Adão veio do pó da terra, sim ou não? Aí chegou-se à conclusão que por ser do pó da terra, Adão era ruivo. Então todo mundo que fazia parte, ou melhor, que era ruivo, fazia parte da linhagem de Adão. E esse era tido como maldito. Olha só. Pastor, de onde é isso? Teologia, fica tranquilo. Pastor, o que isso quer dizer? Samuel chegou na casa, foi liberar algo, mas ele não podia liberar algo, porque quem tinha que receber não estava lá. Escute, existem coisas que ainda não aconteceram na sua família, na sua casa, porque Deus quer levar você em alguns lugares, para que a unção seja liberada. Enquanto você não chegar, não vai acontecer, porque existe algo específico que Deus quer liberar sobre a sua vida. E Davi chega até Samuel e diante dos irmãos, e aí uma unção é liberada. Escute, Samuel chegou lá através do pai, mas a unção foi liberada sobre o filho, porque o Deus de aliança, Ele gera herança, Ele gera um entendimento de aliança. E aí, preste bem atenção. Ele chegou, ele cogitou um monte de gente, mas ele não cogitou Davi. Talvez Davi estava lá esquecido. Olha só, eles iam fazer uma refeição, tinha uma festinha preparada, e um servo não podia ser colocado para tomar conta das ovelhas, tinha que ficar Davi. Estranho isso, não é, gente? Talvez quando fossem chamar Davi, Davi podia dizer assim: também não vou agora. Sabe gente embirrada, conhece gente? Conhece? Também não vou. Nunca mais chamo o pastor para ir, ele não conseguiu ir, nunca mais vou chamar ele. Ué, problema é seu, eu não vou. Eu só vou você me chamar de novo. Ah não sei, escute. Enquanto você fica a sua meninice, você deixa de acessar e desfrutar de algumas coisas que só quando o seu orgulho morrer você vai desfrutar. Davi talvez teve que passar por cima do orgulho dele para ir até a casa e falar assim: ei, acho que é eu o cara aqui, né? A festa só começa comigo. Aí a Bíblia diz que ele foi ungido. Amém. Agora existe outra coisa que começa a acontecer, que essa para mim é a mais importante. Vamos ler o capítulo 17. Verso 12. Antes de nós falarmos, deixa eu compartilhar algo rápido aqui. É fantástico quando a gente vê algumas pessoas fluindo debaixo de um ensino, de uma direção que você dá, às vezes como pastor, entendendo e querendo desenvolver uma paternidade também. Eu vi o Alex comentando sobre algumas coisas na quarta-feira no culto, falando de algumas coisas que Deus está falando com ele, alguns posicionamentos que ele está falando. Eu me lembrei que teve discipulado que eu estava com ele, que eu falei exatamente o que ele estava repetindo ali. Eu falava para ele: cara, para de se preocupar com aquilo que Deus tem para fazer amanhã. Viva o que Deus tem para você hoje, que aí você vai parar de sofrer. E aí ele vem e prega exatamente isso, fala algumas coisas relacionadas a isso. Pastor, o que o senhor quer dizer? O mais importante não é o que você fala, é o quanto as pessoas estão dispostas a submeter aquilo que você fala. Porque o que muda a sua vida não é o que você ouve, mas sim o que você submete. Pastor, quando é que uma paternidade, um pastoreio faz efeito na minha vida? Quando eu escuto a voz de alguém. Pastor, baseado no que? Baseado no texto que nós estamos lendo. Porque às vezes tem pessoas equivocadas achando: pastor, eu tenho o dom disso, tenho o dom daquilo. Escute, se você não tomar o caminho correto, infelizmente você não vai desfrutar de algumas coisas. Pastor, eu
eu cheguei aqui, eu queria fazer algumas coisas. Toma o caminho que todo mundo toma. Se não tomar, meu irmão, Deus te abençoe, continue assistindo o culto. Pastor, por quê? Se Deus não ignora processo, imagine eu. Pastor, eu quero viver algumas coisas. Decida se submeter, ouvir a voz, conhecer aquilo que Deus tem para você. Tem coisa que a gente faz, gente, que é para desafiar o coração da pessoa. Tem gente que chega e passou por 20 encontros. A gente fala, passa pelo encontro. Pastor, por que eu preciso de mais um encontro? Não, talvez você não precise. Mas talvez essa pergunta revele o seu coração. Aí eu vou poder conhecer o seu coração. Tem gente que chega aqui perguntando, pastor, está precisando de professor? A gente diz, não, primeiro de aluno. Porque quem não está pronto para sentar e ouvir, não está pronto para se levantar e ensinar. Ei, esse processo não pode ser mudado. E assim foi acontecendo o processo na vida de Davi. Pastor, como assim? Eu vou te mostrar algo agora. Eu não consigo falar sobre tudo. Mas o capítulo 17, verso 12, diz assim: Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá, na época do rei Saul. Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simei, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e esses 10 pães. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Davi tinha sido ungido aqui, sim ou não? Sim ou não? Não, eu sou pastor, eu não vou pegar numa vassoura. Você tem que ter vergonha na cara. Não, já derramaram óleo sobre minha cabeça. Grande. Primeira vassoura tinha que ser sua. Mas o sistema ensinou que a gente tinha que ser como pastor bajulado. Escute, honra é uma coisa, bajulação é outra. Tem pessoas aqui que às vezes não me deixam pegar no vassoura. Ah, pastor, por quê? Não é porque eu não quero, não, porque eles acreditam que com isso eles vão... Mas não é porque eu estou empurrando algo porque eu não quero fazer. Sabe por quê? A unção que você reconhece é ela que você atrai. A unção que você valoriza é dela que você desfruta. Pastor, eu não reconheço ninguém. Pois é. Quem é seu pai? Qual é a voz que você ouve? Não, pastor, eu estou na igreja aqui, gosto da sua mensagem. Tá bom, mas quem é seu pai? Você tem uma paternidade espiritual? Ou você é filho de galinha choca? Já ouviu falar já? Pega o ovo da galinha, foi lá e põe lá no lugar para esquentar, depois de alguns dias nasce. Tem gente que acha bonito falar que ouve só a Deus. Só que nós estamos falando de um homem que teve uma trajetória. E olha só, para resumir, nós encerrarmos. O homem que já tinha sido ungido, ele ia todo dia para a guerra. Amém, gente? Só que sabe o que ele ia fazer na guerra? Servir os irmãos dele. Ah, o homem que tinha sido ungido por Deus, que seria o próximo rei, estava levando pão para os irmãos na guerra. O homem que talvez foi rejeitado, que nem foi cogitado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa se oferecer. Deus manda te buscar lá no pasto, se for necessário. Só que se você tiver uma paternidade, talvez Ele use isso.
gente, escute, tem gente que está, ó pastor, o meu dom. Esses dias eu recebi uma mensagem de um cara, sou ministro de louvor, sou não sei o que, as agendas estão abertas. Eu falei, acabei de fechar a sua no meu celular. Sabe por quê? Todos os homens de Deus que viveram uma relevância, eles não se ofereceram. Muito pelo contrário, quando Deus chamou, eles falaram, ah Deus. Ei, para de se achar demais pelo que você carrega. E pare de achar que tem alguém que está impedindo você de viver alguma coisa, porque ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para você. Mas eu tenho convicção que se você tomar o caminho correto, você levantar um altar de adoração, reconhecer uma voz, ter uma paternidade, ter uma casa, algumas movimentações começam a acontecer. Se você se tornar alguém de aliança, que não é, muitas vezes. Tem gente que tem aliança com o pastor da internet, meu irmão. Quando você tiver problema no casamento, liga para ele. O senhor está sendo ignorante. Eu estou sendo verdadeiro. Internet não é lugar de pastoreio, é lugar de entretenimento. Direção e correção você recebe na sua casa, na sua mesa. E Davi, diante de tudo que tinha acontecido, foi chamado no pasto, foi ungido. Ele podia muito bem falar, não, meus irmãos nem falaram para o profeta de mim. Podia ou não podia, gente? Eu sei que não existe isso entre os irmãos aqui, amém, gente? Todo mundo se ama aqui de uma forma doida, amém, gente? Mas ele podia levantar isso, ele falou de mim, ele nem falou de mim, ele nem me convidou. Não, Davi não falou nada disso. Quando o pai dele disse, vai levar comida, vai servir os seus irmãos, ele disse, tá bom papai, eu vou lá. E todo dia ele ia servir os irmãos deles. Deixa eu te falar uma coisa. Você está procurando um lugar de evidência, você está procurando um lugar de destaque. Sabe qual é o lugar que Deus quer te levantar? No serviço, servindo os seus irmãos. Pastor, como assim? Num desses dias, Davi levando a comida para os irmãos, ele viu Golias gritando lá. E aí, quem vai me desafiar? Ele disse, quem é esse incircunciso? E ele diz, Golias, tu vem contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, o que o network não gera como lugar de promoção, o lugar de serviço pode te promover. Só tem um detalhe: nesse lugar de serviço vai ser levantado um gigante. Pastor, o que isso quer dizer? Antes de enfrentar um gigante, o coração de Davi foi provado. Se ele não tivesse disposto a servir, ele não estava lá. Existem guerras que você está na sua vida, que é muito mais para revelar o seu coração, o seu nível de aliança, não que você carrega. Só que é desse coração que nós estamos falando. Ei, o que você carrega não é maior do que a autoridade que Deus instituiu, os princípios e os valores que Deus instituiu. Só que foi no lugar de serviço. Ele foi para servir, ele não foi para enfrentar Golias, tá, gente? Ele foi lá para servir os irmãos. Aí ele chegou lá, encontrou um gigante gritando. Ele falou, rapaz, o que esse cara pensa que é? Escute, sabe o que você precisa se preocupar? Se preocupe em servir, meu irmão. Sabe o que nós temos que se preocupar em fazer? Se preocupe em servir. Que é nesse lugar que Deus quer te levantar. É nisso. Pastor, as nações, o reinado, amém? Deus pode te levar ao reinado. Mas antes você vai ter que aprender a levantar num lugar de adoração, receber uma unção dentro da sua casa, ter o coração provado e depois enfrentar o gigante. Depois, outro dia a gente continua essa mensagem. Eu acredito que nós chegamos no objetivo já. Entenda algo. O que Deus faz, ou melhor, o que Ele fala, o que Ele promete, Ele cumpre. Não fuja desse processo. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que eu quero é poder habilitar, derramar uma unção
que habilite, na verdade. Já existe algo em todos que estão conosco, amém, gente? Eu só quero poder habilitar isso. Só que talvez eu estou te dando uma diquinha antes do que eu avalio antes de habilitar alguém. Pastor, por que o senhor avalia dessa forma? Foi aqui que eu aprendi. E foi assim que eu fui ensinado. Foi assim que eu fui forjado. Eu cheguei na igreja e fui ungido depois de 7 anos. E sabe o que é o detalhe, gente? Um pastor que tinha 1 ano de igreja, ele foi ungido no mesmo dia que a gente. Eu podia embirrar e falar, não quero. Escute, eu não tenho nada a ver com isso. Para de olhar para aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Ou às vezes olhando o processo do outro. Aquele que chegou às vezes e falou, eu vou ouvir, vou fazer. Ei, o que abre portas é o seu posicionamento. O que te coloca numa nova dimensão de fé é o seu posicionamento. O que levou Davi a enfrentar o gigante e depois a entrar no palácio e ser rei foi o posicionamento de servir o seu irmão, os seus irmãos e a sua geração. Se coloque de pé. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa mensagem? A promessa foi liberada sobre a sua vida, amém? Amém, gente? Amém. Essa promessa vai se cumprir. Pastor, e esse processo? Deus vai te levar a viver cada etapa, cada fase. Sabe por quê? Em cada fase está escondido um entendimento e uma verdade para você viver cada momento da sua vida. Existe um processo que eu pulei aqui, que foi Davi indo até Saul. Saul já servia, ou melhor, Davi servia Saul. Ele já tinha pisado no palácio. Só que isso não impediu ele de servir os irmãos dele depois. Pastor, o que isso quer dizer? Não importa por onde você passa. O coração disposto a servir não pode ser tirado de mim e de você. Aonde é a sua casa? Quem é o seu pai? Você tem uma voz que você escute? Pastor, isso é importante? Eu te mostrei algumas coisas aqui e poderia te mostrar muito mais a respeito disso. Pastor, existe paternidade no Novo Testamento também. As cartas escritas a Timóteo, ele começa dizendo: a Timóteo, meu filho na fé. Escute. O que Deus estabeleceu como princípio, verdades e aliança não muda. Ele não vai mudar por causa de mim e de você. O que eu faço? Se renda a Ele. Ninguém se perde em se render. Ninguém perde em se submeter. A Bíblia diz que a soberba precede a queda, não a submissão. A arrogância talvez é um caminho de cegueira, não a submissão. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus, baseado no que você entendeu essa noite. Volto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção,
Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Existem pessoas que vivem sacrificando o seu hoje pelo amanhã. Como assim? Deus me prometeu que eu ia fazer aquilo outro, que eu ia para alguns lugares, e por isso desvaloriza o lugar que está hoje, quem está à sua volta hoje. Deixa eu te falar uma coisa: o seu amanhã está escondido no seu hoje. Se você não valoriza o que Deus está fazendo hoje, quem colocou à sua volta hoje, você jamais vai conseguir acessar esse amanhã. Não, como assim? Não, porque Deus me deu grandes promessas, esse lugar não me cabe. Na verdade você é arrogante, porque você não reconhece que esse é o lugar que Deus te colocou, porque aquilo que é grande seja revelado. Tem gente sacrificando hoje, porque acredita que o amanhã é melhor, mas o seu amanhã está escondido no seu hoje. Ei, talvez essa igreja não te defina, não é o ápice do seu ministério, mas se Deus te colocou aqui, absorva tudo aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. Receba tudo aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida através daqueles que estão à sua volta. Pastor, tem uma pessoa cuidando de mim que não tem a metade do meu ministério. Meu irmão, é por isso que ela está cuidando de você, para matar o seu ego, para te mostrar que não existe lugar mais alto do que aos pés de Jesus. Não existe lugar mais alto do que servir aqueles que estão à nossa volta. Ei, ser relevante não é ter milhares de seguidores, mas é marcar a sua geração. É fazer com que a sua esposa queime por Cristo como você queima. Você vai viver um monte de coisa e sua esposa vai estar com você. E seus filhos, aonde eles estarão? A primeira unção que Deus quer fazer na sua casa, Ele quer te levantar lá. Ou melhor, a segunda. A primeira é um altar de adoração. O segundo, Ele quer te levantar na sua casa. Ei, Noé não conseguiu colocar muita gente dentro da arca não, mas pelo menos a família dele entrou. Será que a sua mensagem está convencendo a sua família? Pastor, eu já estou orando há anos. Amém, continue orando, continue pregando, porque eles vão entrar na arca. Como assim, pastor? Porque ainda não aconteceu. Fica tranquilo, continue submetendo a voz de Deus, porque Ele está te levantando na sua casa. Levante primeiro um lugar de adoração, depois permita ser ungido na sua casa, depois decida servir a sua geração. Abra o seu coração e fale com Deus nessa noite.